desafios. Obrigada. Desafios da justiça do novo tempo. A Carmen falou sobre os desafios às vezes nem são nossos. Eles são de terceiros que a gente absorve e compra para a gente. Na hora que a gente absorve e compra para a gente, o que é que a gente faz? Assumimos a responsabilidade para pagar esta conta. E essa é a conta que o judiciário está pagando, de assumir desafios que não são seus. Mas, para isso, a gente precisa das pessoas. Nós trabalhamos com as pessoas. E o meu papel aqui, como magistrada, é simplesmente falar sobre as pessoas. Eu posso dizer que eu gosto das pessoas. Então, eu acredito que a trajetória na construção de um poder judiciário excelente, né, estaremos enfrentando diariamente esses desafios. Enfrentando e, às vezes, superando. E, às vezes, não. Porque, como disse, eles, às vezes, não são nossos. Às vezes, a gente simplesmente assume a responsabilidade deles. Então, a gestão de pessoas que move a máquina da gestão administrativa, da gestão de cartório, do planejamento, tudo isso anda por quê? Porque são movidos por pessoas. Isso eu acredito. Meu nome é Cristiane Menezes Santos Barreto, sou juíza do Tribunal de Justiça da Bahia há 20 anos. Não sou baiana, sou sergipana, mas, como eu costumo dizer, meu coração e meu segundo coração, que é o meu bolso, pertencem ao estado da Bahia. E aí eu gostaria de falar com os senhores sobre um tema. Eu aprendi uma história, eu gosto de compartilhar essa história. Eu gosto dessa história. É a história que eu vou trazer sobre a minha visão, sobre a minha perspectiva, mas não a visão minha individual, do metaconflito. Alguém já ouviu falar sobre ele? Metaconflito sobre uma visão teísta, talvez bíblica, daquele local inabalável com relação ao mal, e que no coração de um anjo elevado à categoria, de repente, do braço direito do Criador, foi tomado em seu coração de um sentimento de ódio, de inveja, ou sei lá o quê, e ele queria ocupar o lugar do Deus Criador. Conseguiu mobilizar, dizem, 1/3 da população celestial. Contaminou o coração de todas essas pessoas, 1/3. Deus se impacientou e disse: desça, aqui não tem lugar para você. E parece que aí o conflito foi originado, nesta visão bíblica e teísta. Mas, segundo a teoria do conflito, e nós vamos falar um pouco muito rapidamente, sobre a teoria moderna do conflito, o conflito, ele vem desde lá, desde sempre. Nós evoluímos por causa do conflito. O conflito nos tira da zona de conforto, nos tira da possibilidade de estarmos doentes. Porque se a gente não tem um motivo para dialogar, crescer, inovar, criar, a gente se acomoda. Porque a nossa natureza humana é essa. Então, a dinâmica do conflito, ela é antiga? Sim ou não? Ela é antiquíssima. Ela é celestial. Ela é evolucionista. E o que é que o judiciário faz? Onde é que o judiciário entra? Querendo fazer o quê? Resolver o quê? O bonito do conflito. Não é verdade? E vamos pensar que o conflito não é algo negativo, porque senão fica difícil para a gente apresentar soluções de planejamento, de desenvolvimento, de melhorias. E aí eu vou passear um pouco sobre competências, inteligências, comunicação e liderança, rapidamente. Em 2016, no Fórum Econômico Mundial, eles entenderam
que qualquer pessoa, para ter sucesso profissional, qualquer pessoa, leia-se, também servidores públicos, porque servidor público tem um pequeno sentimento de achar que ele não precisa ser empreendedor, que empreendedor é coisa do setor privado. Mas aí esse Fórum Econômico Mundial e o Poder Judiciário está pautando as regras da economia, não é isso? Diz o seguinte, qualquer pessoa para ter sucesso até 2020, doutora Rita, precisa ter capacidade de julgamento e tomada de decisões. Precisamos? Orientação para servir. Capacidade e habilidade e competência de negociação. Flexibilidade cognitiva. Adoro. O sujeito que domina o sistema é o sujeito mais resiliente, não é o sujeito mais forte. Resolução de problemas complexos. Gestores, o que os senhores fazem todos os dias? Resolvem os problemas simples e complexos. Magistrados, nós, doutora Ana Barbuda, o que fazemos todos os dias? Resolvemos problemas complexos. Demandas repetitivas, né? Pensamento crítico. Se não tivermos, não sabemos fazer o quê, minha querida presidente da nossa associação? Não sabemos fazer perguntas, se não tivermos pensamentos críticos. Criatividade. O sujeito precisa ser flexível. Flexível ao ponto de ser criativo. É uma competência de qualquer pessoa que queira ter sucesso. Gestão de pessoas, coordenação e inteligência emocional. Inteligência emocional é uma das inteligências tidas aqui, nesse rol, mas que eu vou trazer como outro pacote. Esse rol vocês encontram nessa revista, nesse link que eu trouxe aí para vocês como referência. E aí, passeando pelas inteligências, eu fiz essa pesquisa, Teoria das Inteligências Múltiplas. Veja que ela remonta a 1985, na verdade, a 1920. Então, nós temos aí uma inteligência prática e bem-sucedida, uma inteligência social, uma inteligência moral, emocional e espiritual. Vou pedir licença para não falar os nomes, para não assassinar, né, a fonética aqui das pessoas. Então, se nós fôssemos capazes de montar uma equipe top 10, reuniríamos todas essas inteligências aqui. Porque ninguém tem uma inteligência só. Ninguém consegue ser apenas, ou não deve ser, ou hoje não será, porque as nossas escolas estão pegando as nossas crianças e desenvolvendo nelas competências socioemocionais para que elas tenham múltiplas inteligências. Desse pacote de inteligências que está listado aqui, eu gosto muito da inteligência espiritual. É de Dona Zohar. Ela fez uma palestra na Unesco e lançou o livro em 2000. E nós estamos em 2019. Reunindo essas inteligências que vão desaguar nas competências dos líderes, nós temos que, hoje, alguém que se propõe a ser líder e liderado, gestor e gerido, pessoa, advogado, qualquer um, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do nosso país, qualquer um precisa ter visão holística. Global, eu não posso centrar a minha visão no meu umbigo. Esse encontro diz isso. Vamos convidar pessoas de todos os tribunais do país para que elas juntas tenham um brainstorming e pensem em soluções para salvar a quem?
ao consumidor? Ao público? A nós. Nosso Poder Judiciário está fadado à falência. Se continuarmos prestando um serviço, desculpe a expressão, desqualificado, desorganizado, não pensado estrategicamente. Então, é preciso que eu tenha visão e que eu tenha valores. Valores. Eu preciso pautar minhas decisões administrativas e judicantes em valores. Compromisso com o quê? Com excelência. A excelência é uma coisa chata? É. Excelência é uma coisa difícil? É. Já vem você com esse negócio de excelência? Vou. Estamos servindo a quem? Nós estamos aqui para prestar que serviço? Justiça. Justiça. E justiça? E cidadania? E acesso? Saúde e qualidade de vida. Quem eu penso aqui? A quem vai essa entrega? Aos meus servidores, aos nossos magistrados, que estão recebendo na nossa turma, minha colega, 800 a 880 processos mês. Aí tem um livro, Milagre da Manhã. Alguém já leu? Pois é. Eu tenho um Milagre da Manhã. Me acordo às 4 horas da manhã. Faço um momento de oração. Faço atividade física. Tenho corpo para sustentar as pancadas do dia a dia. Gosto de correr. Gosto de me concentrar. Gosto de saber que meu dia, às 8 horas, está pronto para começar. Venha. Bora resolver. E eu passo o dia todo botando a cabeça para funcionar. Fidelidade. Eu pertenço a essa instituição há 20 anos. Lembra aquela propaganda do shampoo Colorama? Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. A minha voz? Não, os meus cabelos? Os meus cabelos já não são mais os mesmos. Obviamente, minha secretária perguntou se eu tinha pintado. Eu disse não. São naturais. A minha voz também não continua a mesma. Ela hoje é um pouco mais enfraquecida. Mas os meus sentimentos de amor por essa instituição, eles são fortalecidos. Claro que um dia ou outro eu sofro. Eu sou humana. Meu coração sente, chora. Mas eu ainda tenho espontaneidade na minha fala. Nas minhas iniciativas. Tenho vontade. E a minha visão, ela não para em mim. Ela para, sabe em quem? Carmen. Se um dia minha mãe precisar da justiça, que ela tem essa justiça. Se um dia meu filho precisar dessa justiça, que ele tenha essa justiça. Que eu posso não estar aqui para dar. Essa minha visão holística é o que eu quero da minha instituição. Estamos juntos até aqui? Liderança servidora. Vocês já devem ter ouvido falar no livrinho O Monge Executivo. Todo mundo já leu esse. Liderança servidora. Vou falar só um pouquinho com ela sobre depois. James Hunter. O que é que uma liderança servidora pensa? Ela pensa em gestão. Gestão pautada em quê, gente? Em necessidades. Necessidades que podem ser comuns
e necessidades que podem ser gerais, específicas. Quem aqui tem a necessidade de paz? Levanta a mão. Quem aqui tem necessidade de saúde? Quem aqui tem necessidade de qualidade de vida? Tem as específicas. Quem aqui tem necessidade de acessibilidade? Quem aqui, de repente, tem a necessidade de um leitor para alguém que não tem acesso visual? Para isso, um gestor servidor vai fazer o quê? Pensar nas estratégias. As necessidades unem e as estratégias rompem. Para que possamos ser inteligentes, precisamos o quê? Alinhar as estratégias. Porque nós estamos com demandas repetitivas, né, doutora Rita? O judiciário está assoberbado, não respiramos. Ontem eu conversava com a doutora Verônica sobre o tema, né, uma juíza extraordinária. Falávamos sobre inteligência. Como é que eu posso ser inteligente para entregar uma prestação jurisdicional numa vara de execução fiscal? Que em algum momento essa demanda não me pertence. Precisa de uma política pública responsável, eficiente. Tá, me diga como é que eu vou fazer, me diga que eu faço. Minha inteligência, ela me sufoca. Ela faz eu me sentir burra porque eu não consigo entregar. Eu estou enxugando gelo. É preciso inteligência para combater, porque uma nova terminologia, né, Pedro? Chama de contra-inteligência. Contra-inteligência é o quê? Palavra bonita para qual outra palavra? Contra-inteligência, corrupção, fraude. Né? Usar a máquina para satisfazer interesses específicos. Contra-inteligência é isso. E é perigoso você não dar nome aos bois. Aprendi isso também. A estratégia organiza a qualidade do serviço e organiza com qualidade. Precisamos disso. Eu quero isso. O que é que uma liderança servidora faz com os nossos servidores? Com as nossas pessoas? Aqueles a quem precisamos fazer com que eles comprem a nossa ideia. Ela gera a sensação de pertencimento. Para que a pessoa possa ter a sensação de pertencimento à instituição e comprar as ideias institucionais, ela precisa criar conexão. Nós, gestores, precisamos aprender a desenvolver a conexão com as nossas pessoas. Porque quando eu me conecto com ela, eu vou gerar uma coisa poderosa, chamada relacionamento. E na hora que eu me relaciono diariamente com aquele que está do meu lado, eu gero uma sensação de pertencimento. Ela compra as minhas ideias. Eu vou conseguir influenciá-la, porque ela acredita nisso. E eu faço o que para ela? Eu reconheço. Porque um dos grandes problemas de gestão de pessoas nas instituições é a sensação de não pertencimento para a tomada de decisões e o não reconhecimento. Nós precisamos desse reconhecimento. Ele pode não vir hoje ou amanhã, mas ele precisa existir. A gestão precisa estar preocupada com isso. E uma das competências que eu reputo a mais importante do século XXI é a empatia. A capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Sem empatia, não existe liderança de serviço. Eu tenho um curso na Unicorp, cujo objetivo é desenvolver a empatia
Empatia se desenvolve. Já ouviram falar nisso? Se desenvolve. Comunicação não violenta é desenvolvimento de empatia. Então, empatia se desenvolve. Alguns são céticos nesse sentido. Como é que a gente conecta com as pessoas para que ela compre as nossas ideias de planejamento, de gestão, de metas, de desafios? Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou fazer aquela pessoa se sentir pertencente à instituição? Que ela é transitória. Muitos aqui podem se aposentar com um piscar de olhos se a reforma da Previdência passar. Ou vocês não pensam na reforma da Previdência? Eu penso. Eu penso. Eu só tenho 20 anos de carreira. E aí a gente precisa gerar sentimento de pertencimento. Nós precisamos promover ações de reconhecimento legítimas. Os selos são importantes? Claro. Nós somos selo ouro. Nosso Tribunal de Justiça da Bahia é selo ouro. E algumas varas são selo diamante. Bacana isso. Mas precisamos desenvolver outras técnicas de reconhecimento legítimas. Outras ferramentas. Porque na hora que você limpar a casa, você não vai conseguir outros selos. E aí, o que é que vai mover aquela pessoa? Concordam comigo? Sim ou não? Eu sou discípula da comunicação não violenta. Tento viver a comunicação não violenta desde 2009. Alguém já ouviu falar na comunicação não violenta aqui? Do Marshall Rosenberg? Pois é. A comunicação não violenta. As práticas restaurativas. E uma coisa que eu gosto muito, também desde 2009, que é a programação neurolinguística, elas fazem com que nós possamos desenvolver essa capacidade de perceber o outro. Porque não é o que importa comigo que interessa. Eu apanho disso todo dia. Claro que o que acontece comigo me interessa. Mas eu não posso deixar isso fazer morada. Eu não posso colocar na mesa das novas relações, das novas construções. Mas a PNL diz assim, não é o que acontece com você que interessa. É como você reage ao que acontece com você. Você não tem capacidade de mudar o externo. Você tem capacidade de mudar como você vê o externo. Percepção é projeção. Claro que você vai ter suas mágoas. E nós, como os líderes e gestores, não podemos minimizar o discurso da mágoa. Agora, não podemos deixar aquela pessoa se vitimizar. O bom líder, ele mexe com a autorresponsabilização dos servidores, das suas pessoas. Então, se conecta, identifica sentimentos. Tá, eu me sinto feliz porque eu estou aqui. E estando aqui, eu me sinto reconhecida. Obrigada. Eu identifico os sentimentos e sei o porquê. E qual a necessidade está sendo atendida em mim. A comunicação não violenta, assim como a justiça restaurativa e a PNL, ela me permite que eu tenha gestão sobre os meus pensamentos para julgar menos. Não julgar. Esse ensinamento é meu? Não julgar? Não. É bem antigo. Mas diz a comunicação não violenta, diz a programação neurolinguística, diz as práticas restaurativas, diz uma das competências do mediador, não julgueis. Receba, acolha, pratique a empatia, mas não julgueis. Para você ultrapassar essa fase, aí você vai dizer, sim, agora eu não posso mais dizer que a pessoa está certa ou errada. Não é isso. É um
uma situação, um derramamento na mesa de forma objetiva. Sem dizer você é. Apenas dizendo isso me parece representar isso a seu respeito. Dialoga com diversidade. Nós vivemos hoje em um mundo diverso. Cada um é cada um, cada qual é cada qual. Mas somos todos um só. A minha ação aqui impacta na sua, que impacta naquele, que impacta naquele. Antigamente se chamava efeito borboleta. Hoje é uma atitude global, holística. E define estratégias. Por quê? Porque eu gero um estímulo lá em cima, e aí vem o líder, vem a gestão estratégica, eu gero um estímulo, tenho meus pensamentos e julgamentos e digo, que coisa chata, CNJ me dizendo que eu tenho que fazer. Retiro o julgamento disso, identifico o sentimento que está batendo aqui, quando eu recebo a tarefa, reconheço a necessidade que está sendo por trás e aí defino a estratégia. Quando eu apresento para o meu liderado uma meta e ele diz, poxa, doutora, isso é impossível. Eu vou ter que identificar os sentimentos e construir com ele um plano de ação. Por quê? Porque essa casa, ela é minha, mas o serviço que eu entrego é meu? Eu sempre brinco assim, quando eu quero falar com a minha equipe. Vamos fazer uma brincadeira aqui, rapidinho? Cada um diz o seu nome em voz alta. Em voz alta. Gente, não tem ninguém aqui nesse auditório. Cada um diz seu nome em voz alta. Mais uma vez. A última. Quando eu queria falar com a minha equipe, eu dizia bem assim, cada um diz seu nome em voz alta, vira de costas. Sabe o que é isso? São as pessoas gritando por justiça. Você vai ficar alisando o processo ou vai trabalhar? Eu não tenho o que dizer. Isso aqui foi baixo. Eu recebo 880 processos mês. No ano eu tenho quanto? Quem é bom de matemática? Quem faz direito não é bom de matemática. Advogado que é bom de matemática. Pronto. 9.600 processos mês gritando, ou ano gritando. O nome, o sobrenome, para eu entregar a prestação jurisdicional. Você vai dormir com isso? Espero que durma, porque senão você surta. E aí, gente, como é que eu posso fazer uma justiça pensando nisso? Uma justiça servidora. Eu achei esse símbolo no site. Mãos que, para mim, são mãos que operam. Coração, porque eu não posso ser só coração. Não posso ser só emoção. Eu carrego a emoção, mas eu ajo com a razão. E a justiça ali no meio do coração. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso, gente? São 20 anos de casa tentando fazer a mesma coisa. Já tive meus dias bons e meus dias ruins. Já quis largar a magistratura várias vezes. Não foi só uma nem duas, foram várias vezes. E aí eu penso, como é que eu vou desenvolver a empatia? Desculpe trazer o texto da Bíblia, mas é onde eu consigo me acalmar para continuar seguindo o meu mistério. Judicante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Consigo ser uma líder servidora pensando assim? E com outras competências fazer estratégia para trabalhar em serviço? Mateus 7,12. Quem é o maior líder que vocês conhecem? Líder que vocês conhecem? Ou tem ouvido falar? Ou tem notícia? Quem? Quem? Pronto. Modele ele. Modelagem é figura de programação neurolinguística.
E eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo para os senhores uma metáfora. Eu vou pedir licença para ler, vou baixar minha cabeça para fazer a leitura. Gostaria que os senhores refletissem sobre isso. Ok? E vou terminar, viu, Pedro? Você não vai me expulsar aqui do púlpito. Vocês conhecem os 12 trabalhos de Hércules? Eu adoro cinema. E adoro mitologia. Então eu trouxe um dos 12 trabalhos de Hércules. O 11º trabalho dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tinha que pegar o pomo. Tá melhor, né? Isso. Então vamos lá, gente. Num longínquo país crescia uma árvore sagrada, a árvore da sabedoria, que produzia as maçãs de ouro. Esses frutos eram desejados por todos os filhos dos homens, que se reconheciam igualmente como filhos de Deus. Havia 2 coisas que Hércules sabia sobre a árvore. Que ela era carinhosamente cuidada por 3 belas donzelas e que um dragão de 100 cabeças protegia as donzelas e a árvore. Hércules pôs-se a caminho, cheio de confiança, seguro de si, da sua sabedoria e da sua força. Seguiu em direção ao norte e percorreu a terra à procura da árvore, mas não tinha norte, não sabia para onde ir, perguntava a um e a outro e ninguém dizia o caminho. O tempo passava e ele continuava procurando. Vagando de um lado ao outro, entristeceu. Um dia, num lugar escuro, continuou na sua busca. Sonhou que poderia ter sucesso. E cruzou com Anteu, a serpente. Atravessou o caminho, lutou. Logo de cara ele não venceu a serpente. E pensou, nossa, eu, tão forte, tão sábio, não consigo vencer uma serpente? E aí ele precisou colocar mais força para matar a serpente. Matou, se encheu de orgulho e andou. Lá na frente, ele continuou procurando a árvore e dizia, estou cansado. Apesar das minhas vitórias, estou lento, estou triste, a viagem está longa. E aí ele encontrou o Buzires. Buzires aqui era o arqui-enganador de Hércules, filho das águas, parente de Poseidon. Seu trabalho é trazer a ilusão aos filhos dos homens, através de palavras aparentemente sábias. Ele afirma conhecer a verdade e rapidamente eles acreditam. E aos poucos ele foi tirando a força de Hércules. Hércules se apaixonou verdadeiramente por Buzires, acreditava que ele era o Senhor Salvador. E quando Hércules perdeu as forças, ele acorrentou Hércules. Hércules foi enganado, traído, pela falsa ilusão de que ele estava fazendo a coisa certa. Um dia, quando ele lutava para se libertar, lentamente, vagarosamente, sem a força que ele era peculiar, ele conseguiu quebrar as correntes, pegar o Buzires e acorrentar, mas nada fez a Buzires, deixou ele lá acorrentado. Se refastelou com a força que, segundo ele, era a força que era dada por Deus. Ele continuou na sua trajetória. Não disse nada. Continuou em silêncio. Porque ele passou 1 ano preso, pensando em como ele conseguiu ser enganado. Como ele não conseguiu ser quem ele deveria ser. E aí, ele soube que a árvore estava no norte. E aí ele saiu nesta caminhada. Mas, novamente, ele retrocedeu e se sentiu profundamente triste, porque ele encontrou um Atlas que carregava o mundo nas costas. Atlas estava corcunda, os olhos tensos, os braços duros. Ele não aguentava mais carregar aquele mundo nas costas. E Hércules
talvez imbuído de um sentimento que a lição do cativeiro lhe deu, deixou de pensar em pegar as maçãs e foi ajudar o pobre Atlas. Pegou o mundo, botou nas costas e segurou durante um bom tempo. Mostrou seus músculos, refastelou os seus olhos. E aí, de repente, não mais que de repente, aquele mundo que estava nas costas de Hércules sumiu. Atlas generosamente disse assim: tome aqui as maçãs. Obrigada pela ajuda. A competição ela é bacana, mas a cooperação ela é muito mais poderosa. Porque a competição revela um lado egoísta do ser humano. Mas isso não é ruim. Isso é bom, desde que você saiba onde você quer chegar. O caminho que nos traz, o caminho que traz a nós, é sempre marcado pelo serviço. Atos de amor são sinalizações do caminho. É importante que desenvolvamos os nossos trabalhos com amor. A Eritéia, uma das guardiãs da maçã, antes de atravessar o portão, ela disse assim: todos devem atravessar este portão e se apresentarem diante de Criador. Dou-lhe esta maçã, na qual está escrito em palavras de ouro: serviço. Lembra-te disso, disse ela, jamais te esqueças. Por último veio Héspero, a maravilha da estrela vespertina, que com clareza e amor disse: vai e serve. E a partir de hoje, para sempre, palmilha o caminho de todos os servidores do mundo. Então, Hércules disse: devolva a maçã, Pedro, e devolva a minha palavra para você. Por quê? Porque eu vou deixar aqui para aqueles que virão. Porque eles vão precisar. E a regra que vai pautar os nossos corações nessa caminhada de desafios do século XXI, ou do ano 20 até o ano 25, que a gente nem sabe se a gente vai estar aqui, 25 ou 26, a gente nem sabe se a gente vai estar aqui, ela vai ser pautada pelo amor e pelo serviço. Então, senhores, era o que eu tinha para dizer para vocês. Espero que os senhores tenham gostado, tenha tocado o coração de vocês, tenha sido útil e que sirvam para os trabalhos que seguirão. Muitíssimo obrigada.